no período que eu entrei no colégio técnico, eu encontrei um pessoal mais politizado um pouco. Me fizeram pensar, assim, eu tinha um amigo, assim, a gente sempre ia junto pra escola andando, assim, e era meio longe de casa, era um outro bairro, e esse cara, ele era negro e ele tinha muita consciência dessa questão, dessa luta e tal, e ele sempre estava lendo alguma coisa, sempre, sabe, mostrando uma certa atitude com relação a isso, sabe. Isso me marcou um pouco, mas também mesmo nessa escola, o pessoal não tinha grêmio, não tinha nada, assim, sinceramente era bem alienado, eu não me lembro. Era aquela coisa assim, diversão, estudar, colega no banco, daí depois eu acabei saindo de casa, fui morar numa república. Esse colega meu gostava muito de MPB, era bem mais politizado, era muito politizado por sinal, desde a época do ensino médio. Então aí, a partir desse contato, sabe, aí realmente eu me envolvi bem mais assim, com música popular, política, sindicato. A gente começou, aí ele me influenciou bastante, chama Humberto. E aí foi eu com o Humberto, Toninho, os amigos assim, e eles eram bem politizados, assim, aí eu comecei a me interessar por política. E mesmo ler jornal, assim, que era uma coisa que eu não fazia, não tinha. Como eu falei, eu era bem alienado. Pode parecer estranho, né, para um professor de sociologia, mas você não nasce, às vezes. É meio confuso isso, assim, dá a impressão que o sociólogo já nasceu meio sociólogo, desde criancinha fazia greve, fazia. Não, eu acho que não é necessariamente assim, né? E aí, a partir de 84, né, eu comecei cada vez mais a me interessar. Logo eu fiz a faculdade em 86, então, quer dizer, isso marcou muito a escolha, né, que eu fiz. Meio descobrindo isso e tal, e esse novo mundo para mim, né? E aí eu entrei na Unicamp. Naquela época tinha muito sentido, assim, né? Tinha muito sentido, sim. Hoje também tem, estou dizendo assim, como um jovem que não se interessava por nada, assim, né? Tinha muito sentido, fazia muito sentido, assim. Embora as pessoas, eu acho, elas tinham uma certa desconfiança. Elas não acreditavam muito, assim, uma boa parte das pessoas não acreditavam muito na política, assim. Hoje é uma desconfiança com relação aos políticos, na época também havia. E foi mais a sociedade organizada que conseguiu criar um clima ali de, né, embora donas de casa tenham participando, tudo, foi uma combinação de carestia, inflação, insatisfação, uma bandeira política, redemocratização. Então, quer dizer, você encontrava todo mundo, mas assim, foi mais a sociedade organizada, né, que puxou assim, o movimento. E depois ele ganhou um apelo popular forte, né? Nessa discussão toda, é sempre assim. Quando você tem um movimento intenso de modificação política, você vê, as pessoas acabam se envolvendo mais com a política. Em períodos que você tem, né, mais mobilização, você vê, assim, muita gente começa a se interessar. Em 86 entrei na Unicamp, a redemocratização, né, não pelas diretas, mas pelo colégio eleitoral. Na época eu estava mais assim na linha do PT, da crítica ao colégio eleitoral, né? Criticava aquela transição lá pelo Tancredo Neves, depois foi pelo Sarney. Daí eu comecei a me envolver mais com o PT nessa época. Comecei a votar no PT, participava de algumas reuniões, assim.